Bom, gente, então, quando a gente está lidando com Python e programação em geral, a gente não só vai receber valores muito prontos, a gente não vai digitar coisas muito prontas, a gente vai estar sempre manipulando essa informação, fazendo coisas com ela, fazendo com que ela se transforme em outras coisas, juntando, separando e todo tipo de coisa. Então, para mostrar para vocês um pouco sobre isso, vamos falar agora sobre operações com strings, tá? Ou seja, operações com textos. O que isso significa? É, o que a gente pode fazer para manipular esse texto de uma forma que atenda às nossas necessidades? E uma dessas coisas a gente já viu, que é o que a gente chama de concatenação, tá? Concatenação ela é representada pelo sinal de mais, de adição. Então, se eu digitar aqui nome 1 é igual a... Eu não tenho... Eu não sou muito boa com exemplos. Se eu digitar bebida 1 igual a café, bebida 2 igual a chá, e colocar um print bebida 1 mais bebida 2, ele está basicamente pegando o valor da variável bebida 1, o valor da variável bebida 2, está concatenando. Ele vai colocar um seguido do outro. Então ele vai falar café chá. Ele está fazendo tudo junto. Por quê? Porque a gente não pôs espaço. Eu poderia alterar aqui a variável original, mas isso daqui normalmente não faria muito sentido para a gente, porque a gente não quer armazenar o espaço. A gente não está interessado em guardar um espaço aqui no café. Então a gente pode fazer uma concatenação com mais de um elemento, com mais de dois elementos, quer dizer. Então a gente pode colocar aqui espaço mais bebida 2. Detalhe que mesmo o espaço tem que ficar entre aspas para ele saber que você quer exibir isso, tá? Ele quer que você considere isso um texto, e aí você vai juntar isso exatamente nessa ordem, vai falar café chá. Então, isso é uma concatenação. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um código que fosse assim, print cardápio. E aí eu fizesse, então, para falar café chá. Aí, nesse caso, eu vou mudar um pouquinho o código, vou colocar print bebida 1, print bebida 2. Quando a gente está lidando com o terminal, né, com o console, que é esse código um pouco mais, parece uma coisa um pouco mais hack, né, que tem mais símbolos e tudo mais, a gente está lidando estritamente com texto, né? Então a gente não consegue, por exemplo, deixar isso aqui muito mais bonitinho. Mas a gente pode fazer algumas coisas para ajudar a gente, e aí entra outra operação com string, que é a gente fazer o uso da multiplicação. Se eu quiser, por exemplo, separar isso daqui melhor, eu posso colocar um hífen, e, por exemplo, poderia fazer isso aqui, né? Digitar um monte de hífen. Mas além disso ficar meio feio, às vezes você quer colocar muito mais hífen que isso, você pode fazer isso daqui, ó. Hífen vezes 50. Ele não vai multiplicar um hífen por 50, não faz sentido, né? Como é um texto, ele vai concatenar 50 vezes o mesmo valor. Então ele faz isso aqui, um monte de hífen. Às vezes, mas por exemplo, aqui tá um pouco feio, né? A gente está colocando para fechar, o C dos dois está minúsculo, né? A gente pode usar uma função para alterar isso, tá bem? Então essa é uma das grandes transformações que a gente faz com texto da linguagem Python, que é deixar, por exemplo, coisas maiúsculas. Então, por exemplo, se eu quiser colocar só letra C maiúsculo, eu uso uma função chamada capitalize. E nesse caso, como a gente está querendo alterar o valor da variável café, por exemplo, bebida 1, eu coloco aqui ponto capitalize, fecha abre parênteses. O que está acontecendo aqui, né? A gente tem uma variável do tipo string chamada bebida 1 e a gente quer fazer uma transformação nela com um método próprio das strings. Para acessar um método dentro de uma variável, a gente usa o ponto, tá? Então a gente basicamente está pedindo para que isso aconteça com essa variável aqui do início. A gente põe ponto capitalize, capitalize dizendo justamente que vai capitalizar, vai deixar a primeira letra maiúscula. E a gente abre e fecha parênteses para indicar que eu quero que esse código seja executado, que essa função seja executada. Porque se eu não abrir e fechar parênteses, ele não sabe que você quer executar a função. Ele acha que você está chamando a função por algum outro motivo, mas que você não quer que ele traga um resultado para a gente, que ele faça que fique maiúsculo. Então, se eu der um play aqui, o C do café aqui ficou maiúsculo. Tá bem? Por algum motivo eu quisesse deixar tudo maiúsculo, eu ponho ponto upper, ou seja, up de para cima, né, de alto, para fazer tudo ficar maiúsculo. Se eu fizer, se fosse algum texto mais complexo, mais longo, quer dizer,
eu colocasse aqui café com leite, pode ser só isso mesmo, e quisesse que ficasse maiúsculo, se eu usar o capitalize, vocês vão ver que ele vai deixar só o C do café maiúsculo. Mas se eu quiser que fique o início de todas as letras de cada palavra, se eu quiser que fique em maiúsculo a primeira letra de cada palavra, eu posso usar uma outra função chamada title. E fica café com leite, né? Vocês veem aqui que o C e o L estão maiúsculos. O último tipo de variação que a gente tem é deixar tudo minúsculo. Então, se por exemplo tivesse chá aqui tudo maiúsculo, eu poderia usar um ponto lower, low de pequeno, baixo, tal, para ficar tudo minúsculo, tá bem? São algumas transformações que a gente faz com texto. Isso daqui é muito útil, por exemplo, quando você está recebendo um dado da pessoa que está usando ali o seu sistema, e às vezes a pessoa, sei lá, está com o caps lock ligado, mandou um nome lá todo em maiúsculo, mas você precisa usar ela no seu sistema todo em minúsculo, precisa salvar aquele dado de outro jeito. Você transforma ele antes disso, tá bem? O que mais, então, né? Outra função que a gente pode usar quando a gente quer saber o tamanho de uma string é a função len, tá? Que vem do inglês length, len. Eu não sei falar isso, é language assim, né? Mas a função chama só len, abre e fecha parênteses, põe o nome da variável e fecha parênteses. Se eu executar isso, ele vai falar o tamanho, a quantidade de caracteres da string bebida 1, que é café com leite. Detalhe que ele conta também os espaços. Então tem 14 caracteres aqui, tá bem? Mesma coisa, se escrever aqui bebida 2, ele tem que retornar 3 e ele retorna 3. Tá? Isso aqui vai ser bem útil para muita coisa, saber o tamanho de uma variável. Outra coisa, né? Às vezes a gente está lidando com dados que veio de um usuário, o usuário digitou ali, às vezes ele digitou de um jeito meio estranho, e tem um monte de espaço aqui. Um monte de espaço no início, um monte de espaço no final. Tem uma função para lidar com isso, tá? A gente pode colocar bebida 1 com strip. Ele vai tirar todos esses espaços da nossa variável. Então vai aparecer café com leite sem esse monte de espaço. Se não, se eu não fizesse isso e executasse, ele ia falar que café com leite tem espaço daqui antes, tem espaço depois também. Tá? Isso aqui normalmente não é muito bom para a gente, porque a gente quer salvar a coisa do jeito mais otimizado e eficiente possível. A gente tem essa função strip. Tá? Muito bem. Então, essas são as funções que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Para a gente lidar com variáveis do tipo string. Recapitulando, então, a gente tem a função. As funções que a gente aprendeu até agora, né? Tem o print, oi, por exemplo. A gente tem a pipe, oi também, pode ser. Lembrando que se eu quiser exibir isso, eu preciso digitar o print ali antes, né? E também tem ah, coisas como, para uma variável, por exemplo, nome igual a Alex. Eu posso fazer nome.upper, fazer o quê? Maiúsculas, tá? Nome.lower, minúsculas. Nome.capitalize, primeira letra da frase maiúscula. Nome.title, primeira letra de cada palavra maiúscula. E len, né? Nome, vai ser quantidade, tá bem? Destaco aqui que isso é uma outra possibilidade dos comentários. Tá? Você pode fazer eles na linha que tem um código, só que depois do jogo da velha, tudo isso aqui não vai ser executado, tá bem? Então, essas são as funções que a gente aprendeu até aqui. Quando a gente está lidando com variáveis, às vezes é um pouco chato você ficar fazendo isso que a gente fez na outra hora, que é tipo print, nome, dois pontos, vírgula, nome, né? Beleza, só para uma coisa está fácil, mas digamos que fosse nome, esse também quer colocar idade, e aí fala que idade, e aí fala, sei lá, estado civil, com estado civil, isso aqui fica meio chato nesse monte de coisa. Então, uma ferramenta que a gente tem no Python que ajuda bastante a deixar o código mais legível e mais fácil de escrever é fazer o seguinte: a gente põe print, aspas, só que aí antes das aspas serem abertas, a gente põe um F, tá? Então a gente põe nome, dois pontos e o valor da variável. O valor da variável a gente põe entre chaves, tá? O nome da variável, desculpa, não é o valor.
Então, nome, dois pontos. Nome, tente executar, ele vai falar nome Alexa, tá? Como que isso acontece? Quando a gente põe um F antes das aspas, ele sabe que isso é uma string do tipo F. Ele chama em inglês de F-string. Então ele vai exibir o que está aqui dentro. Quando ele chegar numa chave aqui dentro, ele vai saber que você está querendo exibir algum código, resultado de algum código, né? Ele vai mostrar nome. Inclusive, isso vale para algumas alterações do tipo, eu quero que fique tudo minúsculo. Então, eu ponho nome.lower, ele vai alterar aqui dentro. Tá? Ele vai fazer essa operação aqui dentro mesmo do string. Enfim, isso daqui é uma forma muito útil da gente poder exibir as coisas de uma forma mais organizada. Tá bem? Então, a gente só vai falar agora sobre operadores aritméticos e operadores lógicos. E depois vocês já vão poder ir para a atividade. Não se assustem, eu sei que é muita coisa de início, mas basicamente o que a gente está aprendendo aqui é que existem muitas funções pré-programadas em Python que a gente consegue usar para alterar as nossas variáveis dos vários tipos que sejam. E hoje a gente está focando nas strings. Bem? Muito bem, gente. Então, a última coisa para a gente ver sobre strings antes de passar para os operadores é que a gente consegue fazer hum, uso de alguns tipos de caracteres especiais quando a gente está mexendo com as strings para usos específicos. O nome disso é caractere de escape. Como que funciona? Digamos que eu tenho aqui um texto. O texto tem várias linhas, então eu coloco aqui: meu nome é Alexa e eu tenho tal idade. Você vê que isso não funcionou, né? Eu quebrei a linha aqui, ele está dando um erro aqui de formatação. Se eu tentar rodar isso, ele não deixa nem eu rodar, mesmo que não tenha nada que eu pedi para ele imprimir, porque está dando um erro de sintaxe bem básico, que é o fato de que eu abri uma string e eu não fechei. Aqui eu fechei uma string, mas não abri. Para você lidar com strings de várias linhas, a gente pode fazer uso de duas coisas. O jeito não oficial, mas que funciona, é usar as docstrings, que são strings, são três strings seguidas. Isso daqui vai ser lido em várias linhas. Por que que isso não é oficial? Ah, desculpa, não coloquei para imprimir. Print texto, meu nome é Alex, eu tenho tal idade. Ok? Como que isso funciona? É, por que que isso não é oficial? Porque as aspas triplas, elas são usadas, são chamadas de docstrings, porque elas são usadas para documentação. É uma coisa mais oficial que você faz em Python para dizer oficialmente o que, por exemplo, uma função faz ou coisas do gênero, tá? Mas a gente pode muito bem usar assim, não dá nenhum problema. Agora, um jeito alternativo de fazer, que dependendo do caso é melhor, é fazer uso de um caractere especial. Esse caractere especial é o barra N. São dois caracteres, né? O caractere especial de escape é essa barra invertida. Ela significa que esse N aqui não vai ser lido como uma letra comum. Porque se eu digitar só um N aqui, ele vai pensar que eu quero digitar um N no meio da minha frase, né? O que ele vai fazer é simplesmente colocar um N aqui. Se eu colocar o barra N, ele não faz isso, ele vai fazer uma coisa especial que tá no código, né? Tipo, isso aqui basicamente você está passando um código para o Python falando, olha, isso daqui você faz uma coisa diferente. Que coisa diferente? Quebra de linha, que ele vai jogar uma coisa para baixo, tá? Tem espaço aqui porque tem um espaço aqui. Então, se eu fizer esse barra N, ele vai quebrar em mais de uma linha. E dá para fazer isso justamente várias vezes, para você ir quebrando várias vezes. E nananã, tá, tá, tá. Ele vai quebrando em várias linhas, tá? Isso daqui é bem útil, é bom para a organização. E isso, inclusive, faz com que a gente consiga. É, isso fica bem útil para a organização, tá? E permite que a gente possa fazer textos, né? Imprimir textos com mais de uma linha, sem ter que ficar quebrando ele no nosso próprio código. Tá bem? Muito bem. Então vamos ver agora os operadores.